Como organizar as tarefas diárias? Aqui eu entendo que talvez seja uma continuação da etapa anterior. Você tem várias atividades no dia a dia, como você consegue organizar? Eu entendi que nessa pergunta aqui são chamados de atendimento coletivo, são demandas de manutenção preventiva, inspeção e outras demandas. Como que você faz? Isso varia de pessoa para pessoa, de empresa, no sentido que existem pessoas que conseguem se organizar melhor e outras que padecem um pouco. Mas como dica, o que funciona para mim e o que eu faço? É você ter a definição das prioridades, ou seja, de todas as suas atividades que você tem. Se tem muitas, você organiza, faz uma categoria. Qual que é mais importante? Qual que eu tenho que resolver hoje? Qual que eu posso deixar para depois? É isso daí. Só um detalhe aqui voltando. A partir do momento que você consegue se organizar nessas atividades, você vai conseguindo, digamos, diminuir as demandas no dia a dia. Por exemplo, eu já cheguei numa empresa que tinha já acho que 100, não sei, 200 OS de atendimento que não tinha sido executada, que realmente estava perdido, não sabia se foi atendida, se não foi, tinha outras que já estavam com o prazo vencido, com o equipamento parado em campo e não sabia, enfim. Só que quando você começa a organizar e consegue manter isso no dia a dia, você vai eliminando essas demandas e vai ficando muito fácil você conseguir se organizar e se planejar. Pode ser que às vezes aconteça alguma coisa que tem uma alta demanda de manutenção em algum dia específico, em alguma semana ou por algum problema, mas você consegue manter o controle. Então, primeiro que eu disse, tem a definição das prioridades, quais que são urgentes, quais que eu tenho que atender primeiro. Outro, no caso, se você é líder, simplesmente delegue essas atividades menos importantes. Por exemplo, tem atividades que não faz sentido você ficar acompanhando muito, gastando muito tempo nessas atividades que são simples. Um exemplo hipotético. Digamos que tem chamados de equipamentos específicos que causam grandes problemas e transtornos na produção. Quem sabe essas aí faz mais sentido você cuidar disso. Mas probleminhas pequenos de falta de energia numa tomada, fazer a isolação de um fio, esses outros chamados menos urgentes, você logo faz uma classificação de chamados mais urgentes e menos urgentes, atividades menos urgentes ou menos importantes, e delega essas atividades para alguém. Pegue lá, sei lá, um mecânico, um eletricista da sua equipe e passa, essas atividades que tem que fazer, eu queria que você gostar, eu queria que você tomasse a frente dessas atividades aqui e resolvesse elas. Isso é uma coisa, não se aprenda tudo você. Se você tem pessoas que podem te ajudar, delegue essas atividades. Também você pode utilizar ferramentas de controle, ou papel e caneta que seja, mas organize. Utilize o Excel, o Trello, o Microsoft Planner e outros aplicativos que te ajudem no dia a dia para você organizar essas atividades. Às vezes, tem que cuidar também, que às vezes as pessoas buscam um super programa para organizar minha atividade de inteligência artificial e tal, mas uma simples planilha de Excel, quem sabe, pode ajudar a resolver. Outras ferramentas que você pode utilizar também é o quadro Kanban, deve ter aqui nos nossos vídeos, aí eu vou deixar o link aqui para você, de como funciona o quadro Kanban. Você pode utilizar ele, é muito fácil, tem mais ou menos igual a fotinha que você está vendo aqui, ó. A primeira coluna é a fazer, atividades a fazer. A segunda, fazendo. E a terceira, feito. Isso aqui é rápido para você conseguir se organizar no dia a dia. Eu já utilizei bastante quando eu cuidava de gestão de contratos. Então, tinha muitas coisinhas nos contratos que tinha que fazer, acompanhar. Contrato de locação de equipamentos. Então, tinha que conversar com o fornecedor, verificar, fazer análise técnica, enfim, muitas atividades. Eu fazia isso daqui para mim conseguir se organizar melhor nas atividades. Então, eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer, o que eu estava fazendo, o que era feito, já sabia que tinha feito. Então, se organizava nisso. Atividades que precisam ser mais detalhadas na sua execução para passar para as pessoas, ou fazer em campo, por exemplo, uma manutenção preventiva, você pode utilizar a ferramenta como 5W2H para você se planejar nessas atividades. Por exemplo, numa empresa que trabalhei, tinha que estruturar todo o setor de manutenção, melhorar as preventivas, as inspeções, os indicadores de manutenção, enfim, tinha várias atividades que eu tinha que fazer. Eu utilizei 5W2H, eu só fiz lá as divisões daí. Por exemplo, a parte lá de gestão de contratos, a parte de melhoria da manutenção preventiva,
indicadores, for fazendo essas subdivisões e conseguir acompanhar essas atividades aí no dia a dia ou durante a semana se eu quisesse. Outra coisa, você tem equipe grande nas suas atividades, então você pode escolher as pessoas que mais se destacam e começar a dividir essas atividades. Às vezes acontece assim, tem bastante no dia a dia. Tem atividades, por exemplo, de manutenção corretiva, de manutenção preventiva e melhorias. Só que você tem equipes. Então, às vezes, acaba sendo mais útil você se organizar nessas atividades, deixar uma equipe exclusivamente para fazer atendimentos emergenciais, uma para manutenção preventiva e outra para atendimentos e melhorias, do que você tentar focar todas as equipes para fazer uma atividade. No final, você não consegue manter o ritmo para diminuir dessa lista de atividades organizando e se organizando. Então, quem sabe, vale a pena você dividir essas equipes. E tente sempre revisar diariamente as atividades. Você tem uma lista, demanda sempre vai surgir todo dia. Então, você sempre vai ter que revisar essas atividades. Reserve um tempo para isso. Tem pessoas, engenheiros, supervisores, coordenadores, enfim, que não gostam de ficar em escritório. Mas a partir do momento que você assume uma atividade de gestão, você tem que determinar um tempo para você ficar no escritório. Quem faz a gestão da equipe é você. Ninguém vai fazer a gestão da equipe e das atividades por você. Por mais que tenha um estagiário, um analista, mas enfim, você é o cara de gestão. Você que vai ter que tirar um tempo para organizar suas atividades, organizar seu setor. Porque você é o gestor. Então sempre tenha um dia, pegue, por exemplo, no início da manhã, organize suas atividades, veja o que foi feito no dia passado, o que não foi, e vai organizando suas atividades no decorrer do dia. Não deixa acumular tudo de uma semana e só na outra semana senta um pouco lá na frente do computador para ver as atividades que estão sendo executadas. Faça aos poucos, mas todo dia.